Amém. Você pode abrir sua Bíblia? Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 35. Marcos 12, 35. Todo mundo achou? Não? Marcos 12, 35. Vou ler, hein? Você pode ler comigo? Vamos fazer diferente? Pode ser? Vamos ler? Vamos lá. Ensinando no templo como os mestres da lei dizem que o Cristo é o filho de Davi. 36. O próprio Davi, o Senhor, disse ao meu Senhor. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode, então, ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. 38. Até aí. Então, a gente está no estudo do Evangelho de Marcos. Quem está acompanhando o estudo aí desde o capítulo 1, verso 1? Levanta a mão aí para eu ver. Ó, quase todo mundo aí. Beleza? Vocês fizeram a leitura dessa semana? É bom quando você lê o texto antes da gente chegar até aqui, tá? Semana que vem não vai ter up. Obrigado, Pedro. Né? Semana que vem não vai ter up porque a gente vai estar no retiro. Quem vai ao retiro? Pô, maneiro, hein? Beleza, glória a Deus. Ó, quem não levantou a mão, a gente ainda pode orar, Deus ainda pode realizar esse milagre aí de te colocar lá no retiro. Então, olha só, a gente está fazendo o estudo do Evangelho de Marcos desde o capítulo 1. Então, em que momento que a gente está? Capítulo 12. O que está acontecendo aqui? A gente viu nesse pequeno trecho que a gente leu, Jesus fazendo uma pergunta e, na sequência, fazendo uma acusação. Tranquilo até aí? Então está questionando, está fazendo um questionamento. Como é que esses caras que são mestres da lei podem dizer que o Messias é filho de Davi, se ele mesmo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como é que pode, então, chamar de Senhor se ele é filho de Davi? Como é que é isso? Ele faz esse questionamento e depois ele vai fazer uma acusação, dizer que esses caras gostam de aparecer, ostentar, receber cumprimentos, gostam de honra, mas na verdade esses caras eles prejudicam, eles são ladrões, eles roubam as viúvas. Então, por que Jesus faz esse comentário e essa acusação? Então, para a gente entender um pouco melhor, eu tenho que voltar um pouquinho com vocês. Vocês entendem que Deus decidiu formar um povo, ele seria Deus desse povo, esse povo teria Deus como Senhor. Então, como é que ele faz isso? Ele chama Abraão e diz para Abraão que Abraão seria o pai de uma grande nação. Então, chama Abraão, vem Isaac, vem Jacó, os 12 filhos, dentre os quais José, vão para o Egito, num tempo em que José se torna governador do Egito, tendo sido vendido como escravo. Lá, essa família fica 400 anos e uma família agora já se torna um povo. Esse povo sai do Egito e vai para Canaã, que é a terra prometida. E quem os conduz é Moisés. Então, na terra prometida eles ficam, vem o período do Josué, o período dos juízes, e depois vem o período dos reis. Então, a gente tem Saul, Davi, Salomão. Nesse período, o rei Davi é o período em que Israel, a nação de Israel, ela teve assim a sua glória máxima, vamos dizer assim, como uma potência mundial, era um império, era o país, era a nação, era o povo mais poderoso daqueles dias, daquela época. Então isso se dá nesse período de Davi. Salomão foi o mais maiores riquezas, construiu o templo. Depois disso, o reino se divide. Então Israel era uma nação só, reino do norte, Israel, capital Samaria, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Então
o tempo passa, o povo vai se afastando cada vez mais da vontade de Deus, vai se afastando mais, vai desobedecendo a Deus, vai se misturando com os outros povos, então ele vai perdendo aquela condição na qual ele estava, de potência, vai se deteriorando a sua relação com Deus, vai caindo em pecado, então o povo declina, até que o Reino do Norte primeiro vai ser levado escravo pela Assíria, cativeiro assírio, e de lá não voltam mais. Esse pessoal é o pessoal que ficou misturado, ficou miscigenado, que depois a gente vai ver que são aqueles samaritanos que eram desprezados pelos judeus, que seriam os judeus mais puros. Beleza? Reino do Sul, Judá, é levado cativeiro pela Babilônia, fica 70 anos e volta uma galera, volta com Esdras, com Neemias, e os profetas estão aí percorrendo ao longo de toda essa história. Vocês entenderam esse resumão? Tranquilo até aí? Então, depois vem Alexandre o Grande, Grécia, e depois vem o Império Romano. Aí vem Jesus. No período em que Jesus vive, em que essa geração vive, o que está acontecendo? A expectativa que existia no coração desses camaradas, desses líderes religiosos e de grande parte do povo, era de haver um líder, um imperador, um rei, filho de Davi, que fosse poderoso, que fosse um reino bélico no sentido militar e que teria a mesma projeção, o mesmo poder que Israel já tivera no passado. Então essa era a expectativa deles. Eles esperavam um rei que fosse um rei militar, um rei poderoso. Então, um Messias davídico, um filho de Davi, no sentido de ter as mesmas características daquele rei ali. Pois bem, foi assim que Jesus veio? Como é que Jesus veio? Nasceu onde? Numa manjedoura? Alguém aqui nasceu numa manjedoura? É num curral? Não. Então, ele nasceu com riqueza, com dinheiro? Não. Nasceu pobre, de uma cidadezinha lá, nasceu em Belém, depois que ele saiu em Nazaré, Jesus de Nazaré. Então, nada daquilo que eles estavam esperando, nada daquilo que eles idealizaram. Entendeu? Então, os caras estão esperando um rei, de uma forma, eles idealizaram um tipo de rei, mas Jesus Cristo não é aquele tipo de rei que eles estavam esperando. Pois bem, depois ele vai fazer uma acusação. Vai dizer que os mestres da lei gostam de honra, conforme falei, né, gostam de saudações, etc., dos melhores lugares, mas eles roubam as viúvas. Então, por que ele está dizendo isso? Porque, na verdade, a mulher hoje, ela tem ficar viúva em qualquer época já é muito ruim. Ficar viúva hoje seria muito ruim. Naquela época, pior ainda. Então, você ficava completamente vulnerável e você ficava dependente, né, de filho, etc. Não tinha aposentadoria, não tinha nada. Então, de certa maneira, esses camaradas se aproveitavam da situação de vulnerabilidade e pegavam para si aquilo que não era devido. De propriedade delas, tem toda uma questão de patrimônio, de tudo que elas tinham que gerir, que elas não poderiam fazer. Então, esses caras que eram os doutores da lei, manjavam de lei, se ofereciam para ajudar. E Jesus vai dizer que eles, para disfarçar, ou seja, na verdade, a aparência desses caras para a sociedade é que eram pessoas honestas, santas e boas, mas na verdade, não era nada disso. Tanto é que logo depois ele vai dar um exemplo, aí é quem vai pregar na próxima semana, depois do retiro, ele vai dar um exemplo daquilo que era uma atitude verdadeira diante de Jesus, diante de Deus. Então, tranquilo até aí? Então, o que acontece? Esses camaradas, eles tinham uma expectativa de um tipo de Messias, beleza? E eles exploravam as viúvas. Então, Jesus, nesse momento, vai fazer essa consideração. E em que momento do ministério de Jesus que ele faz isso? Então, Jesus, lá pelos seus 30 anos, ele começa seu ministério, sai da cidade dele. Então, a Bíblia diz que ele percorre a Judéia, Samaria, Galiléia, ou seja, ele faz um roteiro, vamos dizer assim, no qual ele prega tanto para o povo dele, quanto para os gentios, aqueles que não são judeus. E, cara, a gente está na semana da crucificação.
Então, isso aqui, a gente está lendo um texto e a gente está vendo um diálogo que deve ter acontecido lá pela segunda, pela terça-feira, da semana em que Jesus Cristo foi crucificado. Em 3 dias, Jesus Cristo vai estar na cruz. Você entendeu? Quando a pessoa está no final da vida, as suas palavras elas têm um peso maior. Você concorda comigo? Uma coisa eu estou falando para você, outra coisa eu estou no leito de morte, então estou às vésperas de... Então, as últimas palavras de alguém, elas têm um peso maior na vida de quem ouve. Concorda comigo? Então, o que Jesus está falando aqui, ele está falando na reta final. E mais, depois de ter vencido doenças físicas, Jesus curou. Depois de ter vencido demônios, ele expulsou demônios. Depois de ter refutado diversos argumentos que os religiosos levantaram contra eles. Outro dia alguém pregou aí, essa moeda, o que eu tenho que fazer? Pago imposto. Então eles levantaram diversos argumentos, tentando pegar... Jesus refutou todas elas, todos os argumentos, todas as perguntas. Venceu a doença física, venceu a possessão demoníaca, fez milagres. Então agora Jesus é quem pergunta. Como é que eles podem dizer que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo? Então esse é o questionamento. Então, na verdade, quem são os personagens aqui? Alguém que ensina, um povo que está ouvindo Jesus Cristo, o ensino de Jesus, e um bando de religiosos e um bando de gente que, embora soubesse muito de escritura, embora tivesse uma rotina de frequência no templo, tinha o coração distante. Um povo que tinha honra nos lábios, mas a vida prática deles não tinha nada a ver com aquilo que eles ensinavam. Diante disso, eu quero fazer algumas considerações. Então, por que eles rejeitaram Jesus Cristo, mesmo tendo testemunhado suas curas, seus milagres, exorcismos, refutado argumentos, testemunharam isso tudo, por que eles rejeitaram Jesus Cristo? Então, pelos 2 motivos que a gente elencou lá atrás. Em primeiro lugar, porque Jesus não se encaixava naquele perfil messiânico que eles esperavam. E, em segundo lugar, porque ele tinha os seus próprios interesses. E, no caso, era de ter honra, de ter poder e tudo isso. Pois bem, primeira consideração. Estamos distantes de Deus quando idealizamos uma vida distante do ensino de Jesus. Estamos distantes de Deus quando idealizamos uma vida distante de Jesus. Então, verso 36. Meu Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Jesus Cristo interpreta esse texto da palavra para si mesmo. Durante muito tempo, ele curou, ele operou milagres, ele disse, não fala para ninguém, não conta para ninguém, não divulga para ninguém, fala para ninguém, mas agora ele está dizendo claramente quem ele é. Ele está a poucos dias da crucificação, ele diz, como pode o Messias ser filho de Davi, se ele próprio disse, inspirado pelo Espírito, o meu Senhor disse ao meu Senhor. Então, olha só. Toda expectativa que a gente tem em relação a Deus, baseada naquilo que a gente acha ou aquilo que a gente acredita, toda essa expectativa ela é infinitamente inferior àquilo que Deus tem preparado e àquilo que Deus é. Você entendeu? Toda aquela ideia, noção de Deus que você tem, que você imagina, que você pensa, sua concepção de Deus, seus conceitos, tudo que você idealiza em relação a Deus é infinitamente inferior àquilo que o Deus é. Ele é muito além do que aquilo que você está pensando. Ele é muito além do que aquilo que você tem experimentado. Olha o que os caras estavam esperando. Um imperador, um rei militar. Seria conveniente, seria bom ter um rei? Seria, em certo sentido. Você não
Você deixaria de estar sob o jugo de Roma. Você teria uma autonomia, você teria uma condição talvez melhor por ser autônomo e o povo regendo-se a si próprio. Mas isso resolve o problema do ser humano? Isso resolve o problema do judeu, do povo? Isso resolve o problema daquela geração? Isso resolveria o problema de qualquer geração em qualquer época, desde o início da história da humanidade até os dias de hoje. E quando Jesus vem, a verdadeira identidade de Jesus é revelada aqui, cara. Então, quem Jesus é muito mais do que aquilo que a gente pode pensar e imaginar. É muito mais do que aquilo que a gente pode querer ou desejar. É algo além das nossas possibilidades de conceber. O que ele fez não cabe na nossa compreensão. O que ele não cabe na nossa compreensão. O Jesus que a gente serve, ele é muito maior do que tudo aquilo que você um dia pensou, supôs, experimentou. Ele é muito mais. Ele é muito mais do que um rei militar. Ele é muito mais do que um cara que vai resolver seus problemas. Ele é muito mais do que alguém que pode resolver o problema de uma nação. Ele é aquele que resolve o problema de inimizade teu com Deus. Você sabia que você tem um problema de inimizade com Deus? Você, adolescente, tem um problema de inimizade com Deus. Não existe possibilidade de você dialogar com Deus. Não dá. É impossível. É isso que as Sagradas Escrituras afirmam. Então não vai fazer diferença se você tiver uma vida boa, se seu país estiver muito bom. Nada disso vai fazer diferença, porque teu problema é um problema temporal. Mas o teu problema da tua alma é um problema eterno. E existe um que pode trazer a solução para esse problema. Então, enquanto você está preocupado com aquilo que você vai comer, estudar, faculdade que você vai fazer, quem você vai namorar, isso não vai resolver o teu problema de inimizade com Deus. Se você não entende esse negócio, você está perdendo seu tempo. Você está passando pela adolescência e você está perdendo um tempo. Olha que sinistro. A gente se reúne aqui. A gente está junto aqui. Com o objetivo. A gente quer aprender mais de Deus, quer ouvir. Daqui a pouco vai ter uma vigília, vai vir uma galera para cá, vai orar. Eu espero. A orientação é que a gente fique aqui, vamos orar junto. Esses caras, eles estão diante da presença do Jesus encarnado. Jesus estava ali na frente deles, cara. Essa geração perdeu a oportunidade de experimentar o melhor que eles poderiam experimentar. Cara, a Bíblia diz claramente, essa geração é aquela que contemplou aquilo que durante séculos muita gente quis ver. Reis quiseram ver, profetas quiseram ver, gente santa quis ver, muita gente quis ver, mas, cara, essa geração aqui teve o privilégio de ter Jesus ali. E desperdiçou. Essa geração tem o privilégio de conhecer as Sagradas Escrituras, saber que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne, veio da Virgem Maria, cresceu, entregou sua vida no madeiro, ressuscitou, está nos céus, assentado à direita de Deus, vive e reina para sempre, um dia vai voltar, vai julgar vivos e mortos. Só que a gente pode ouvir essa verdade, a gente pode ter acesso à Escritura, a gente pode estar dentro do templo, a gente pode estar no UP toda semana, e isso não fazia a menor diferença. Por quê? Porque talvez o tipo de Deus que você tenha imaginado no seu coração não seja o Deus das Sagradas Escrituras. Eles tinham uma expectativa que não correspondia com a realidade. No entanto, apesar de estarem equivocados, o que Deus tinha para eles era muito melhor. Mas Jesus veio para aqueles que eram seus e os seus o rejeitaram. Mas Jesus vai dizer que, porém, aqueles que o receberam, a esses ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Estamos distantes quando idealizamos algo que Deus não é. A própria palavra de Deus vai dizer lá em Jeremias, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Num determinado momento, que o povo estava numa determinada situação, Jeremias é lá no cativeiro babilônico, povo angustiado por aquela condição, e Deus fala, eu é que sei os planos que tenho para você. Os planos de Deus são sempre muito maiores, infinitos e melhores do que isso que você tem experimentado na sua vida.
apóstolo Paulo, no outro momento, também vai dizer uma palavra de encorajamento. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, tudo aquilo que você necessitar, se você tiver com a vida diante de Deus, Ele vai suprir. Segunda consideração. Não podemos compreender o verdadeiro sentido da palavra quando estamos preocupados com nossos interesses. Verso 40. Eles devoram as casas das viúvas. Eles devoram as casas da viúva. Então, o texto diz que eles gostavam de receber elogios, honra quando passavam na rua e as pessoas os reconheciam como pessoas de autoridade. Eles gostavam dessa condição, eles tinham prazer nessa condição e também eles devoravam a casa das viúvas no sentido de que devoravam os bens dessas pessoas. Então são pessoas que gostavam de dinheiro, pessoas que gostavam de poder, mas tinham um coração distante de Deus. Não podemos compreender o sentido da palavra quando estamos preocupados com os nossos interesses. Então, quais são as implicações disso? Quando você vive a sua vida, quando você vive a sua rotina, você pode até vir para cá, ouvir a pregação do Evangelho, você pode abrir a palavra de Deus na sua casa, mas se você tiver com a sua disposição no sentido de satisfazer seus desejos, e quando esses desejos não estão submetidos à vontade de Deus, você não tem condição de compreender o sentido das Escrituras. Quando você está preocupado com você mesmo e só com você, você não consegue entender o sentido das Escrituras. Se você serve na igreja, e se você tem um prazer danado quando alguém te elogia, e se você não atribui isso ao fato de que Deus te chamou para fazer parte dessa obra, você está recebendo um elogio, mas você está distante de Deus. Se você tem dons e talentos com os quais Deus capacitou, e todo mundo tem, e se você usa isso de determinada maneira, e se ao usar você é elogiado, e se isso alimenta o teu ego, o teu coração, se você começa a ter um conceito de si maior do que aquele que você deveria ter, você está distante de Deus. Terceira consideração. Somos transformados quando aprendemos o ensino de Jesus. Somos transformados quando aprendemos o ensino de Jesus. Veja bem, há ali um público de religiosos, há ali um público que, segundo o verso 37, diz assim: e a grande multidão o ouvia com prazer. E a grande multidão o ouvia com prazer. Acontece que esses escribas, fariseus, mestres da lei, eles interpretavam as Escrituras e a interpretação das Escrituras que eles ensinavam era diferente daquilo que Deus queria comunicar por meio das Sagradas Escrituras. Então, acontecia da seguinte forma: você tinha um discipulador, então você aprendia com esse discipulador a interpretação que ele tinha da Bíblia, da Torá, no caso, do Antigo Testamento. Então, essa interpretação era passada para você. No entanto, era uma interpretação, um fim em si mesmo, era algo que perdeu completamente o sentido. Uma vez eu preguei aqui uma pregação gigantesca que eu falei um tempão. Eu estava dizendo que tinha uma regra lá, que você no domingo, no sábado, você não pode andar tantas milhas, porque é sábado, dia do Senhor, você não pode trabalhar, não pode fazer nada. O cara fazia o seguinte, ele vinha, botava carteira aqui, botava uma mochila ali, um negócio lá. Aí quer dizer, então, minha mochila está ali, então eu estou ali. Aí, minha carteira está ali, eu estou ali, então eu posso até ali sem quebrar o sábado.
Acredita, essa maluquice que rolava na cabeça deles mesmo. Então, assim, esse tipo de distorção do sentido das Sagradas Escrituras era aquilo que era ensinado. Poxa, o troço estava difícil, estava ficando cada vez mais complicado. Então, aquilo que era para ser bênção para o povo, a lei de Deus que era para abençoar, para direcionar o povo, para ele ter uma relação com Deus e para o povo ter uma relação entre si, uma relação que fosse boa para o povo, que fosse agradável a Deus, se distorceu, ficou difícil, ficou complicado, ficou pesado. Ficou um troço difícil de você cumprir, de você seguir. Era um jugo pesado. Estava ruim. Aí Jesus vai dizer o seguinte: eu também tenho um jugo, só que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus traz um verdadeiro sentido das Escrituras para o povo. E qual é o resultado? Quando você entende que Jesus tem um leve fardo, a grande multidão o ouvia com prazer. O mesmo prazer que você pode sentir quando você, diante de Deus, entender o sentido das Sagradas Escrituras. Aqueles homens não entenderam quem Jesus era, por conseguinte, não poderiam entender quem eles mesmos eram. Por quê? Somente quando a gente entende quem Jesus é, a gente entende quem a gente é. Quanto você não entender quem é Jesus, a pessoa de Jesus e quem é o próprio Deus, quanto você não entender isso, nada do que você fizer, nada do que você vier a fazer, vai satisfazer o teu coração e vai preencher aquilo que só o Deus pode preencher. Vou fazer duas aplicações. A primeira delas, transforme sua noção de Deus por meio do ensino de Jesus. Primeira aplicação, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou extrair disso aqui? Entendi o texto, entendi o que Jesus perguntou, entendi porque ele falou das viúvas. O que eu vou fazer com isso aqui? Primeira aplicação, transforme sua noção de Deus por meio do ensino de Jesus. A pergunta que eu faço para vocês, cara, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Que diferença isso faz na sua existência ao longo dos seus 13, 14, 15 anos? Quem é Deus para você? Deus é alguém que se esqueceu de você? Deus é alguém que esqueceu da sua família? Esqueceu da sua história? Você tem raiva de Deus? Deus é alguém que abandonou o mundo e por isso que tem tanta maldade e violência por aí? Qual é a ideia que você tem de Deus? Você tem medo de Deus? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? A ideia de que você vai morrer e você vai entrar num lugar que você não conhece, não sabe como é que é, mas é um lugar que é a habitação de Deus. Isso te traz assim, caramba, eu quero conhecer esse lugar. A expectativa, ou você tem medo disso? Já parou para pensar que um dia você não vai estar mais aqui? Esse dia pode ser hoje? Já parou para pensar? Espero que não seja hoje, que você tenha uma vida longa e feliz com Jesus, mas esse dia vai chegar. E como que vai ser esse dia? Porque o conceito que você tem de Deus vai determinar aquilo que você está sentindo e a maneira como você está vivendo, cara. Quem é Deus para você? Quando a gente tenta interpretar um texto, Clóvis é professor de produção textual, não é verdade? Quando você vai lá para o Enem fazer sua prova de português, você tem que ler o texto, e você tem que entender o texto, você tem que responder perguntas a respeito daquele texto. Então o examinador ele vai fazer as perguntas capciosas no sentido de tirar a sua atenção do sentido do texto, ou do sentido daquela passagem, ou do sentido daquele parágrafo. Ele vai tentar jogar perguntas ali, ter uma resposta ali que condiz com o sentido do texto. Não é assim que funciona? Vocês fizeram Enem, não fizeram? Alguns? Você não faz Enem, faz prova na escola, não faz? Tem questão discursiva?
Você tem que olhar e interpretar por que o professor está perguntando aqui. Como que você vai até esse texto? Primeiro você tem que conhecer a língua, tem que conhecer o português, tem que saber ler. Aí você vai até esse texto, tem que ter assistido às aulas, tem que ter entendido a explicação do professor, tem que ter estudado em casa. Aí você começa a entender, pega o que você aprendeu em casa, aquilo que você ouviu na aula, e você vai trazendo aquilo que você já aprendeu em outros anos, e você consegue interpretar aquele texto, e você consegue chegar na solução. Mas você parte de pressupostos. E os pressupostos, nesse caso, são dados pelo próprio professor em sala de aula, pelos livros, pelo material, seja pelo que for. Se você estiver trabalhando, você vai exercer um ofício, você vai realizar uma tarefa, você precisa de ter um conhecimento para poder compreender e realizar aquilo ali. A história da tua vida, ela foi escrita, ela foi muito bem escrita antes da fundação do mundo. Para você entender a história da tua vida, você tem que conhecer o autor da sua vida. Você tem que conhecer aquele que te criou desde antes da fundação do mundo. Entender, compreender que existe alguém que um dia pensou em você de maneira muito particular. Seu pai e sua mãe podem te abandonar, teus amigos podem te abandonar, pastor pode te abandonar, mas existe um Deus Criador que um dia ele escreveu a tua história. Ele escreveu a tua história, cara. E se você conhece o autor da tua história, poxa, aí você vai entender a tua história, aí sua vida vai fazer todo sentido. O sentido da tua vida não está na faculdade que você vai fazer. O sentido da tua vida não está na pessoa que você vai namorar. O sentido da tua vida não está no país que você vai morar. O sentido está na tua vida, está em compreender quem Deus é. Porque um dia você vai estar diante desse Deus, você vai estar com Ele. E é só isso que vai fazer diferença, é isso que você tem que entender. E essa geração perdeu a oportunidade de usufruir o melhor que tinha para eles no momento em que Jesus estava ali. Essa geração tem aqui a possibilidade de entender quem é o autor da vida. Vocês têm a possibilidade e a adolescência de vocês ela não vai voltar. Uma coisa é ser adolescente com Jesus, outra coisa é ser adolescente sem Jesus. Se você perder a oportunidade de ter sua adolescência com Jesus, essa oportunidade passará. Acabou. Perdeu. Você vai perder uma chance histórica, uma oportunidade. E como que você transforma isso só pelo ensino de Jesus? A única forma de você entender, de você compreender, de você mudar a sua noção de quem Deus é transformando-se pelo ensino de Jesus. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que ler as Escrituras Sagradas. Você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a Palavra de Deus. Você tem que orar. Você tem que entender que aquilo que você idealizou não é aquilo que o mundo fala de Deus, não é Deus. Porque ninguém vai te ensinar sobre Jesus na tua escola. Ninguém vai te ensinar sobre Jesus na tua faculdade. Ninguém vai te ensinar sobre Jesus no teu trabalho. Ninguém vai te ensinar sobre Jesus em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se você, tendo recebido a palavra, se você não se alimentar da palavra, você vai passar a tua existência toda aqui, tão perto de Deus, tão perto do Cristo, tão perto da palavra de Deus, mas longe demais. E talvez seja tarde demais para você, no dia que você se der conta disso. Segunda aplicação. Consequência da primeira. Abra mão de atitudes, comportamentos e da sua imagem por amor a Jesus Cristo. Uma vez que você conheceu esse Jesus, que você entendeu quem Ele é, abra mão de atitudes, comportamentos e da sua imagem por amor a Jesus Cristo. Eu não estou na sua escola. Eu não sei qual é o conceito que seus amigos têm de você. Não tenho a possibilidade de enxergar o que você fala lá na sua casa. Imagino que seus pais gostem muito, amem vocês profundamente. Mas eu não sei se eles consideram que vocês são excelentes em tudo que vocês fazem, não no sentido de perfeição, mas no sentido de manifestações de que quem recebe esse amor do Pai responde favoravelmente. Minha fala está encharcada do fato de agora ser pai. Então, isso tem influenciado diretamente o que eu estou falando aqui. Com o que Deus te capacitou? Qual é a tua facilidade? Qual é a tua
O que você é? Você é o desenrolado da escola? Você é o pegador? Não estou falando nenhuma nada distante da realidade. Você é o cara que tem facilidade para chegar e desenrolar? Você tem essa habilidade, essa capacidade? Tem gente que é tímido, pode estar apaixonado, vai morrer, ninguém vai saber, Deus me livre se alguém souber. Mas tem gente, cara, que chega, desenrola, conversa e... Você tem essa capacidade? Você tem essa lábia? Cara, transforme-se pelo ensino de Jesus, usa a tua capacidade, sua eloquência para ganhar a vida para Jesus, cara. Para fazer aquilo que é santo, cara. Você é o melhor da turma, no sentido de ter facilidade em todas as matérias, ou em alguma matéria, e você é admirado por isso, você é respeitado por isso. As pessoas olham para você, pô, você Enem para você tranquilo, você vai passar. Você é o cara que tem essa facilidade, é muito bom ter essa vantagem, não é verdade? Mas, cara, seja reconhecido também pelo fato de você ser um grande conhecedor das escrituras. Não seja só fera em matemática, não, cara. Não seja só fera nos jogos que vocês jogam, não, cara. Você é muito bom em série, sabe todas, conhece, sabe tudo, sabe contar um monte de capítulo. Cara, e a Bíblia? Você sabe contar? Sabe falar da Bíblia? Sabe falar da história da redenção? Sabe falar do que Deus fez no Antigo Testamento, no Novo? Você conhece explicar isso com... Porque que diferença vai fazer? Você pode se entreter, é bom ver série, ver... tudo isso é muito bom, mas seja bom também naquilo que é eterno, cara. Você tem facilidade, tem boa memória? Grava a Bíblia, cara, e compartilha isso. Você é menina, você tem a capacidade de perfumar por onde você passa, você é simpática até demais, você é sedutora, você consegue derrubar o coração da rapaziada. Você gosta disso? Você gosta dessa situação? De provocar desejo, depois renunciar? Você gosta desse troço? Você já viveu assim em alguma época da sua vida? Você não viveu assim? Se orgulha disso? Não se orgulha disso? Usa a tua simpatia para espalhar o bom perfume de Cristo, cara. Seja uma jovem reconhecida por ser uma pessoa que ama Jesus. E seja desejada pelos seus atributos espirituais, cara. Pô, eu quero namorar essa garota, porque essa garota ama Jesus. É o melhor atributo que você pode ter. Muito mais do que o seu cabelo, e que espero que ele esteja bem feito, que você esteja... Né? Vai lá ler vai lá ler Cantares, que você vai ver. Então, né? Todo mundo legal, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas o melhor atributo que você pode ter é exalar o bom perfume de Cristo, cara. Você é um cara marrento? Você é um cara marrento? Quem é marrento? Não, levanta a mão, não tô brincando. Tu é marrento, cara? Tu é um cara que às vezes gosta de, pô, entendeu? Dá uma de que não tá dando muita ideia. Cara, bota a tua marra toda para vencer o pecado, cara. Seja marrento com o pecado. Lute contra o pecado. Seja marrento com aquilo que está errado. Não aceite a situação do erro perto de você. Lute contra isso. Então, use essa capacidade que Deus te deu para você usar favoravelmente, em favor da sua vida, em favor do reino, cara. Você é engraçado, é o piadista, gosta de contar história, adora falar uma gracinha, gosta de fazer piada. Cara, usa a tua alegria para compartilhar o evangelho, cara. Usa a tua alegria para falar do amor de Jesus. Usa a tua alegria para contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria, cara. Não como quem vem por obrigação. Sirva como quem está feliz. Seja o piadista, isso é legal, mas seja também alegre para poder compartilhar as verdades eternas, cara. Você é ostentador. Você gosta de tirar uma onda, de estar... Estou falando isso porque os caras gostavam de vestir umas roupas, no caso deles as roupas tinham um significado social. Mas você gosta, é normal, né? Você tá... Outro dia eu fui criticado porque eu estava com a camisa de gola polo, cara. Calma aí, eu tenho 40 anos, cara. Não posso usar a camisa de gola polo? Posso ou não posso? Se vocês podem, eu não sei. Isso é problema de vocês. Eu tenho maior cuidado de não ficar, forçando para usar um troço que já passei da idade. Eu tenho cuidado com esse troço. Mas você gosta de ter as coisas? Se Deus te deu é bênção, tudo que a gente tem é bênção. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte. Você gosta de... Né, a gente é um ser social, a gente vive, Deus criou a gente está junto. Então não tem nada de mal nisso. Estou perguntando o seguinte. Se você gosta da sensação de estar... Como é que eu vou explicar isso para não ficar ruim? Deixa eu simplificar. No pior sentido que possa ter a palavra ostentar, se você usa isso, se você sabe tirar uma onda, cara, pega aquilo que Deus te deu
Tornem-se bênção e compartilha com a vida de alguém. Então, vai lá no teu armário, tira um monte de coisa, compartilha com alguém. Você já deu uma Bíblia de presente para alguém? Você, adolescente cristão, que ama Jesus, que entregou sua vida para Jesus, que professou fé em Jesus Cristo, que você batizou, você já deu uma Bíblia de presente para alguém? Você já fez isso? Pegou o dinheiro que você tem, em vez de comprar mais uma peça de qualquer coisa, comprou uma Bíblia e investiu na vida de alguém? Investiu no seu amigo de oração? Você tem amigo de oração? Você é o atleta, você é facilidade com o esporte, você corre, você pula, você joga, você nada, você faz alguma coisa. Você é bom em qualquer coisa, use aquilo que você tem de melhor, sua capacidade, sua energia. Cara, usa isso para glorificar Jesus também, cara. Se empenhe no reino, tem um monte de área aqui na igreja para você servir. E sirva para alguma coisa na tua escola também, sirva para alguma coisa na tua casa também. Quando Deus capacita a gente com dons e talentos, quando Deus te coloca numa condição e você não o glorifica a Deus com isso, quando Jesus não é glorificado com aquilo que você tem e com aquilo que você está muito distante de Deus. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que os mestres da lei gostavam de usar roupas com golas especiais, com mangas especiais. Eles gostavam de ser honrados, de receber cumprimento nas praças. Eles gostavam de devorar a casa das viúvas. Eles gostavam de ocupar lugar de honra, lugares importantes no meio do povo. Jesus Cristo foi despido. Jesus Cristo foi cuspido e esbofeteado. Jesus Cristo ocupou um lugar de desonra na cruz do Calvário. Então, quantos mestres da lei buscaram honra, vestes e lugar de lugar de cumprimento, nosso Senhor, ele foi despido, foi cuspido e esbofeteado e ocupou um lugar de desonra na cruz. Mas, como bem disse Davi, por intermédio e inspiração do Espírito Santo, meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Então, hoje Jesus Cristo está sentado à direita de Deus e de lá um dia ele virá nos buscar. Amém? Vamos orar? Louvado seja teu santo nome, Senhor, por aquilo que você é. Muito obrigado, porque você revelou completamente a sua identidade para a gente, lá naquele dia, na cruz do Calvário, Senhor. Nós agora podemos ver que a tua graça iluminou as nossas vidas, o nosso coração. Nós pudemos enxergar, Jesus, quem você de fato é, Senhor. Obrigado por isso. Muito obrigado pelo que você fez por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo que você fez por nós. Muito obrigado, Jesus. A gente não merecia, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Transforma a nossa vida pelo poder da tua palavra, Senhor. Transforma nossos corações. Converte nosso coração ao seu, Jesus. Sepulta nossos pecados, nossas intenções pecaminosas. Jesus, tem misericórdia de nós. Que tudo aquilo que a gente idealizou de você caia por terra em nome de Jesus. Prevaleça aquilo que a tua palavra diz, Senhor, que você é o Deus dos deuses, todo-poderoso, eterno, Deus de amor infinito, de bondade e graça, que um dia escreveu a nossa história, Senhor, e que a nossa história se cumpra plenamente no louvor e glória do teu nome, Jesus. Louvado seja teu santo nome, que nós sejamos encontrados por ti, buscando a tua face, Senhor, que um dia a gente esteja diante de você, que um dia a gente possa te abraçar e dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado por ser quem você é. Nós chamamos, louvado seja teu nome, Senhor. Amém.